Oi, pessoal! Na aula passada, nós começamos a estudar sobre Guerra Fria. Vimos como o mundo foi se organizando após a Segunda Guerra Mundial, a divisão de duas áreas de influência, uma esfera capitalista, levada à frente pelos Estados Unidos, e uma socialista, levada à frente pela União Soviética. Hoje, nós vamos estudar alguns conflitos que tem relação com essa disputa de influência, com essa disputa de área de interesse. A Revolução Chinesa, que começou bem antes do início da Guerra Fria, mas que sua consolidação caracterizou bastante essa divisão da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. No século XIX, a China passou a ser alvo de interesse de várias potências capitalistas. Isso no contexto do imperialismo, dessa corrida por conquista de novos mercados no século XIX. Se você não lembra desse conteúdo, clique no link abaixo que você revisa a aula sobre imperialismo. E nesse contexto, nessa corrida por novos mercados, os Estados Unidos, que era uma das potências imperialistas que estavam exercendo influência sobre a China, exige política de portas abertas para que as outras potências imperialistas tenham igual acesso a essa região. E essa exploração que a China passa acaba aumentando a miséria da população e propiciando que surjam movimentos contrários a esse imperialismo, essa ação imperialista. Dentre eles, a Revolta dos Boxers. Em 1911, um movimento republicano conseguiu pôr fim à monarquia na China. E aí, o líder desse movimento, Sun Yat-sen, ele foi empossado e ele passa a liderar um movimento, um movimento político e funda o Partido Nacional do Povo. O desejo de autonomia de algumas províncias, somado às pressões internacionais buscando exercer influência sobre o território, fizeram com que a China entrasse num período de várias guerras internas. Em 1920, surge o Partido Comunista Chinês, com forte influência da Revolução Russa, que tinha acontecido em 1917. Esse Partido Comunista Chinês ele foi ganhando força entre operários e camponeses e se tornando cada vez mais popular. A unidade republicana só é restabelecida quando Chiang Kai-shek chega ao poder, apoiado por grandes proprietários de terra conservadores. Eles queriam barrar o avanço desses grupos comunistas no Partido Comunista Chinês. E aí se inicia um período de perseguição a esse Partido Comunista e, novamente, problemas internos. E aproveitando essa situação de problemas internos, o Japão invade a China em 1931, invade a região da Manchúria. E o que acontece nesse contexto, Para tentar fazer frente e expulsar os japoneses, o Chiang Kai-shek acaba se unindo ao Partido Comunista Chinês do Mao Tse-tung para tentar barrar esse avanço dos japoneses sobre o território chinês. Só que essa aliança acabou não durando muito tempo, foi apenas para conter esse avanço japonês, porque divididos entre comunistas e nacionalistas, essas forças nacionalistas elas não queriam ver o grupo comunista crescer, temia que acontecesse na China o que aconteceu na União Soviética. E aí, esse grupo dos nacionalistas, liderados pelo Chiang Kai-shek, eles acabam perseguindo os comunistas, retoma esse período de perseguição. E os tanto operários quanto camponeses acabam se isolando e formando uma comunidade independente e organizando um exército próprio para fazer uma contraofensiva contra essa perseguição que estavam sofrendo. Então, nessa política de perseguição aos comunistas, o Chiang Kai-shek ele organiza um exército para, de fato, acabar com esse exército popular que os comunistas estavam organizando. E aí eles iniciam a verdadeira perseguição. E esse grupo, esse exército comunista, eles acabam fugindo para o interior da China, cada vez mais adentrando no território. Eram cerca de 100 mil pessoas e eles percorreram a pé uma marcha de 10 mil quilômetros. Ficou conhecido esse episódio como a Longa Marcha.
Ao fim desse trajeto, né, havia apenas 9.000 resistentes. Muitos morreram em combate, doença, fome, mas mesmo assim, mesmo com essa baixa enorme, tá, no seu contingente, esse exército não foi derrotado pelo exército nacionalista, porque o exército nacionalista ainda tinha que combater os japoneses que estavam no território. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão finalmente é derrotado e expulso da China, e esse conflito entre nacionalistas e comunistas fica mais evidente. E durante esse período, os comunistas se fortaleceram bastante, principalmente a sua base entre operários e camponeses. E esse exército comunista vem com tudo para cima do nacionalista. Mao Tse-tung, em 1º de outubro de 1949, proclama a República Popular da China, alinhada ao socialismo, e o líder, né, o Chiang Kai-shek, foge para Formosa, em Taiwan, e funda a China nacionalista com o apoio dos Estados Unidos. A partir da Revolução Chinesa, cerca de 700 milhões de pessoas, a população chinesa na época, passou a viver sob o regime socialista. Isso no contexto da Guerra Fria. Lembra que eu falei que a Revolução Chinesa ela começou antes da Guerra Fria, mas se concretiza no contexto da Guerra Fria. Então, nesse contexto, acaba acirrando ainda mais as disputas de influência, né, das zonas socialistas e capitalistas, e é um marco, né, desse período da Guerra Fria. E quanto à região das Coreias? Hoje sabemos que temos duas Coreias, a Coreia do Norte, de influência socialista, e a Coreia do Sul, que tem o regime capitalista. E aí, como é que isso se configurou, né? Nem sempre foi assim. Em 1910, novamente, no contexto do imperialismo, né, do fim do século XIX, início do século XX, o Japão dominou a região da Coreia. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, Japão derrotado, a região da Coreia é dividida sob essas duas áreas de influência. Coreia do Norte, socialista, Coreia do Sul, capitalista. E aí, o que acontece? Quando Mao Tse-tung funda a República Popular da China, né, e consolida o socialismo na China, a Coreia do Norte avança militarmente sobre a Coreia do Sul. E isso faz com que os Estados Unidos, nessa disputa aí de poder e de área de influência, temendo que a Coreia do Sul fosse tomada, ele perdesse esse espaço, né, de influência do capitalismo, apoia militarmente a Coreia do Sul. A ONU, então, autoriza que tropas internacionais partam em socorro da Coreia do Sul e eles avançam sobre o território da Coreia do Norte, chegando até quase a fronteira com a China. Só que, por sua vez, Mao Tse-tung, apoiando a Coreia do Norte, faz com que essas tropas recuem ao limite anterior. E aí, em 1953, é feito um acordo de paz, né, um cessar-fogo negociado entre Estados Unidos e União Soviética, e que, por fim, se decide manter a divisão dessas duas Coreias, manter como estava antes. Outro conflito desse período da Guerra Fria foi a Guerra do Vietnã. Só que o Vietnã nem sempre teve esse nome. Para a gente entender direito, a gente tem que novamente pensar sobre o imperialismo do século XIX. Porque o Vietnã fazia parte de uma região chamada Indochina, que desde 1860 pertencia à França. Só que depois a Indochina foi invadida por japoneses no contexto da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que antes de eclodir, né, de explodir essa Segunda Guerra Mundial, o Japão foi também conquistando territórios nesse imperialismo, né, nessa corrida imperialista. E aí, durante esse contexto de guerra, um guerrilheiro, Ho Chi Minh, ele acaba mobilizando um grupo de camponeses e lidera um exército de independência da região e acaba libertando, sim, da influência japonesa e também da influência francesa. Até que, por fim, na Conferência de Genebra, terminada a Segunda Guerra Mundial, né,
A França reconhece a independência do território e o território é dividido em 3 países: Camboja, Laos e Vietnã. O Vietnã, por sua vez, ficou dividido em 2 áreas de influência. O Vietnã do Norte, de influência socialista, e o Vietnã do Sul, de influência capitalista. Só que com a condição de que esse país seria unificado através de um plebiscito que aconteceria em 1956. Temendo que os comunistas saíssem vitoriosos nessas eleições, o Vietnã do Sul, com o apoio financeiro dos Estados Unidos, passa a atacar os exércitos que apoiavam Ho Chi Minh, os conhecidos como Vietcongs. Em 1964, os Estados Unidos entram na Guerra do Vietnã ao lado do Vietnã do Sul. Ao longo do conflito, foram enviados cerca de 500 mil estadunidenses para lutar na região. Nesse conflito, os Estados Unidos tiveram a chance de testar equipamentos bélicos que ainda não haviam sido usados em conflito. Foram lançadas mais bombas do que nas 2 guerras mundiais juntas. A partir de 1970, usando táticas de guerrilha, como ataques surpresas e sabotagem, os vietnamitas do norte e os Vietcongs, eles acabam empreendendo uma série de derrotas contra os vietnamitas do sul, apoiados pelos estadunidenses. Apesar de não terem o dinheiro que os Estados Unidos tinham, né, e com isso as armas que se podia comprar com esse dinheiro, os Vietcongs eles tinham conhecimento do território, sabiam se movimentar pela área, fazer esconderijos, coisas que os estadunidenses não tinham. E também eles tinham apoio, que foi fundamental isso, o apoio dos camponeses. Muitos camponeses, né, estavam lá trabalhando no campo durante o dia, mas também atuavam nos ataques surpresa à noite, na tática de guerrilha. Então, em 30 de abril de 1975, a capital do Vietnã do Sul, Saigon, foi tomada pelas tropas do norte. Os estadunidenses foram expulsos do território do Vietnã, o território foi reunificado, a capital foi rebatizada como Ho Chi Minh, o nome do líder, e o Vietnã unificado acaba se aliando ao regime socialista. Só que um período tão longo só foi de tensão, né? Não, houve alguns momentos, né, de distensão dessa situação. Como assim, né? O período da coexistência pacífica, por exemplo. O Nikita Khrushchev, ele sucedeu o Stalin no comando da União Soviética. E é ele quem empreende esse período de coexistência pacífica. Adota medidas de desestalinização da União Soviética. Que medidas são essas? Descentralizar o regime soviético, né, de distribuir mais essas decisões de tomada do poder. Também investir mais na indústria de bens de consumo, porque durante o governo stalinista havia mais um investimento na indústria bélica, na indústria de armas, e não estava tão voltado para os bens de consumo. Que é isso, né? Automóvel, geladeira, roupa, sapato, que são os bens consumidos pela população. Também ele buscou criar medidas para que a União Soviética avançasse industrialmente e tecnologicamente, tanto quanto as potências capitalistas. E também adotou medidas de selar acordos, né, de paz, vamos dizer assim, com os Estados Unidos para frear um pouco essa corrida armamentista que foi muito grande logo no início da Guerra Fria. Mas mesmo com essas medidas adotadas por Khrushchev em busca dessa coexistência pacífica, ainda houve uma série de períodos de tensão, né, das relações entre esses países. Além disso, países como a Albânia e a China, que eram contrárias a esse afrouxamento nas relações com os Estados da União Soviética com os Estados Unidos, acabam rompendo relações diplomáticas com a União Soviética. Então, gente, por hoje ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!